Boa noite a todos, boa noite, doutor Rafael, bem-vindo, a gravação já iniciou. Ok, pessoal, boa noite a todos, agradeço pela presença. Hoje, talvez, vocês vão assistir uma aula de um produto que já é famoso há muito tempo, mas eu decidi dar essa aula a pedido da Virlaine, porque disse que algumas pessoas têm dúvida quanto à utilização, origem e tudo mais. Então, hoje, vocês vão ficar por dentro de tudo. Ok. O nome do produto, como vocês já sabem, é Fórmula 1. Aqui o frasquinho, suplemento nutricional alimentar, nutricional em cápsulas, contém 120 cápsulas. E aqui a descrição do produto, nome comercial Fórmula 1, frascos com 120 cápsulas. A composição, blend exclusivo de fosfatos. Fosfato tem para todo lado, né? Tem para fazer o produto, tive que escolher aqueles que atendiam ao meu intuito como um produto para fazer bem à humanidade. Você já vai entender tudo isso. E depois acrescentei zinco e selênio. O zinco que atua como antibiótico e selênio como para eliminar o lixo. Né? Propriedades terapêuticas do Fórmula 1. Elimina o nanobacterium sanguíneo, isso não falava antes, sem querer coloquei 2G, um G só. Nanobacterium sanguíneo responsável pelas calcificações ectópicas. Então, isso aqui antes eu não falava, porque estava esperando conclusões mais apuradas e detalhadas dos cientistas que estão trabalhando com aquela ação. Já vamos falar a respeito disso. Equilibra a fosfatase, já me fizeram perguntas a respeito da fosfatase. Fórmula 1 equilibra, já vão entender também o que é uma fosfatase. Atua como regulador biológico do metabolismo e do armazenamento do cálcio. Sem fósforo, não há armazenamento nem metabolismo do cálcio. Então, fósforo é necessário. Solubilização de precipitado de cálcio e outros minerais. O cálcio, o primeiro e o segundo lugar, é o outro que vocês já vão cair de costas quando souberem. Tá? Efeitos surpreendentes em doenças reumáticas, aliás, foi a finalidade principal quando lancei esse produto. Doenças reumáticas. Combate a artrite, a esclerose da válvula aórtica, osteófitos, todo mundo parece grego, decidi colocar aqui entre parênteses que todo mundo conhece, bico de papagaio, aquelas calcificações que saem do ladinho nas vértebras, né? Dói, machuca, incomoda. E o Fórmula 1 elimina tudo isso aí. Calcificação de implante de mama, isso antes não tinha, mas tudo começou alguns anos atrás, quando lancei o produto e uma moça me perguntou, eu posso tomar, estou com a mama esquerda está calcificando e quero fazer cirurgia. Aí disse, olha, eu não tenho experiência, mas podemos tentar. Não é que ela ficou boa, pessoal. Acabou com a calcificação. Então, ele passou a fazer parte aqui das propriedades da Fórmula 1. E depois outras pessoas já fizeram, e esse tratamento deu certo. Depósito de cálcio na pele também tem, né? Cálculos renais e de bexiga. Aliás, isso é que mais tem tido sucesso. E todo mundo que utiliza e sabe que os cálculos, tanto renais quanto de bexiga, são desmanchados. E calcificação de próstata começou também, de início eu não tinha colocado essa propriedade, mas outro aluno, isso aconteceu em Jundiaí, eu estava ministrando um curso lá e um aluno que era do interior de Minas Gerais me perguntou se ele podia, ele estava com calcificação na próstata e não queria perder a próstata, e me perguntou se podia tomar, tome, e tomou e desapareceu a calcificação prostática. E depois recomendei para outros pacientes e também teve o mesmo efeito. Então, alguma dessas atividades do Fórmula 1
foram feitos realmente no MOOC, né, na experiência. E sugestão de uso, 4 cápsulas ao dia em jejum. Eu canso de repetir por que em jejum. Não canso de repetir, não falei errado, não canso de repetir, porque em jejum, tá? Por isso existe a cronofarmacologia, que está muito explorada atualmente. Tome em jejum, tome junto com a comida, tome meio-dia, tome antes de deitar, isso chama-se cronofarmacologia. Crono vem de relógio, né? Então, por que em jejum? Porque as cápsulas chegam sozinhas, são abertas e são absorvidas imediatamente antes do alimento. Se chegar no meio do alimento, vai ter concorrência, né? E tudo que eu não quero com esse produto. Alguns minerais perdem seu grau de solubilidade ideal por efeito de oxidação. Isso que antigamente se criou um programa de combate a radicais livres, pessoal. Então, esses minerais se precipitam nos tecidos do corpo ou nas células e promovem diversas patologias. Dos radicais livres conhecidos apenas, o peróxido de hidrogênio é molecular, outros são iônicos. E aqui uma síntese do que ocorre. Dióxido de carbono mais água igual ácido, né? Então, esse ácido é o que gera as calcificações. Qual a importância dos fosfatos na alimentação? Por isso que os nutricionistas recomendam muito a alimentação e com muita segurança, né? E deve ter fosfatos, mas encontrar os fosfatos aonde? Tá? Se os fosfatos só tem orgânicos, né? Já vamos ver isso aí, orgânicos e inorgânicos, já vão aprender isso. A ingestão de alimentos ricos em fosfato pode aumentar a concentração do fosfato sérico, enquanto uma refeição rica em carboidratos pode causar um declínio significativo de fosfatos. Aí começam os tipos de alimentação, né? Vegetariana, vegana, e outros tipos que temos ali à disposição. Tá? O fósforo age em conjunto com o cálcio, e a sua deficiência ou excesso pode impactar a saúde óssea e a função renal. Veja só. Por isso, vocês vão entender porque a gente tem que ter cuidado com pacientes que têm problema renal para recomendar o Fórmula 1. Onde age o fósforo, ou onde agem os fosfatos? Em primeiro lugar, os oxidentes, todo mundo sabe, garantindo a densidade e a resistência a desgastes. Mas poucos sabem que o fósforo ou os fosfatos são responsáveis pela produção de energia, que cientificamente chama-se de ATP, adenosina trifosfato, né? Estrutura celular e genética é um componente vital das membranas celulares, chamada de fosfolipídios, que é a parte estrutural do DNA e do RNA. Mais informação onde age o fósforo. Regulação renal e eletrolítica. O equilíbrio do fósforo é gerido pelos rins e pela paratireoide. Olha só. Todo mundo pensa que a paratireoide apenas gerencia o cálcio e o magnésio, mas não. Aqui nós temos também o fósforo, que é gerenciado pela paratireoide, coisa que ninguém fala. Tá? Daí a necessidade de manter a paratireoide sadia. Se você tem problema na tireoide, a paratireoide também, geralmente também está comprometida. Então, cuidado, pode ter problema também com fosfatos. Sendo removido quando em excesso, prevenindo problemas na saúde óssea e cardiovascular. Age também no metabolismo e o pH, porque se vocês tomarem o Fórmula 1, vocês vão perceber que se sentem alcalinidade, né? Ajuda a manter o equilíbrio ácido-base do sangue, ou seja, pH, e auxilia na metabolização de carboidratos, gorduras e proteínas. Os fosfatos presentes no Fórmula 1 são do tipo, olha aqui, inorgânicos, já vão entender isso ali, frequentemente chamado de ortopolifosfatos ou ortofosfatos.
ou mesmo fosfatos séricos, como consta nos exames de sangue, quando você vai medir a quantidade de fósforo, aparece fosfatos séricos e aparece a quantidade. Tá? Bioquimicamente, são conhecidos como fosfatos reativos PO4, por participarem de reações químicas essenciais no corpo humano. Os fosfatos reativos PO4 são compostos inorgânicos que circulam livremente no sangue e nos tecidos, ou seja, pronto para uso. E agora, por que esses fosfatos reativos são tão importantes? Né? A reatividade, ao contrário dos fosfatos orgânicos, aqui, lembra que falei que esses aqui são inorgânicos. Então, a reatividade é ao contrário dos fosfatos orgânicos, que são ligados a proteínas ou açúcares. Os fosfatos reativos, que são inorgânicos, chamados também de PO4, não precisam de metabolização complexa para serem utilizados e absorvidos pelo organismo. Então, qual a importância dos fosfatos? A primeira, produção de energia. São fundamentais para a formação de ATP, adenosina trifosfato, a principal moeda de energia celular. Estrutura. Essenciais para a mineralização de ossos e dentes. E a regulação, participam da sinalização celular e manutenção do pH sanguíneo. Me permitam só cobrir o periquito, que senão ele não vai deixar de dar aula. Ok. A mitocôndria também utiliza fosfatos reativos como princípio químico para efetuar a queima dos carboidratos e ácidos graxos. A diminuição ou ausência do nível de fosfatos provoca queda da produção de energia, que fatalmente redundará em estresse celular e, em consequência, estresse orgânico e funcional. É por isso, por exemplo, que quem nunca tomou Fórmula 1 anda cansado e não se sente bem, toma Fórmula 1 hoje, amanhã, a primeira coisa que se acaba acordando, se sentindo melhor, com energia. Por quê? Porque tomou Fórmula 1. Tá? Agora sim, vamos falar da fosfatase, que muitos já me perguntaram em que consiste a fosfatase. Então, aproveitei, já que fosfatase e fosfatos são da mesma família, então, vamos falar o que é fosfatase. Fosfatase, para ser mais fácil de compreender, eu coloquei, é o motor que gerencia o fósforo para a construção e manutenção do esqueleto. Tá? Alterações importantes devem ser avaliadas criteriosamente para investigar o contexto, como doenças ósseas e metabólicas. Aqui já, o que muitas vezes mandam fazer os exames, e acontece, fosfatase alcalina. Agora, o que a fosfatase alcalina pode provocar? Icterícia obstrutiva, que estamos falando do colédo, a obstrução, e por isso a pessoa fica amarela. E ninguém sabe de início, mas pode ser a fosfatase alcalina. Por isso, os exames de sangue são importantíssimos. Cirrose. Coloquei cirrose aqui e aqui embaixo coloquei cirrose novamente. Porque cirrose todo mundo pode ter. Tá? Todo mundo, qualquer um pode ser até hereditária. E pode ser por outros motivos. Colestase, que significa menos produção de bile. Isso tudo provocado pela fosfatase alcalina. Hepatite viral, mononucleose infecciosa, cirrose alcoólica, é um pouquinho diferente da cirrose. O resultado final é o mesmo, mas aqui é produzida pelo álcool. Tá? Osteíte deformante, muitas pessoas têm. Eu recebo fotos praticamente toda semana de pessoas que me perguntam se esses ossos, esses dedos tortos, podem melhorar. Pode sim. Tá? Raquitismo, osteomalácia, hipertireoidismo primário,
doença óssea, ou doenças ósseas, que não é uma só, né? Sarcoma osteogênico, ou seja, câncer de ossos, hipofosfatasia, diminuição da fosfatase, osteodistrofia renal, problema renal, acidose dos túbulos renais e doença de Paget. Agora vamos para a fosfatase ácida. O que pode provocar a fosfatase ácida? Carcinoma prostático, leucemias, câncer de mama, doença de Gaucher, mieloma e falta de fosfatos, hipofosfatase, vai provocar raquitismo, diabetes por fosfato, osteomalácia, cálculos renais, hipofosfatasia e síndrome de Fanconi. Então, todas essas são alterações da fosfatase. Então, veja só, e o Fórmula 1 trata e corrige a fosfatase. Tá? Então, o Fórmula 1 é um produto natural, usado como suplemento nutricional, capaz de combinar-se com íons minerais, graças à formulação que mantém a sua estabilidade. O fósforo utilizado na composição da fórmula é oriundo de uma combinação de fosfatos, ou seja, esses fosfatos são compostos quelantes, que geram uma quantidade considerável de fosfatos reativos PO4. Devido a um princípio único e sem similar, possui dupla ação antioxidante, combate os radicais livres, ação solubilizante, que devolve a solubilidade aos minerais precipitados nos tecidos, inclusive as calcificações provocadas por nanobactérias. Me aguardem mais um segundo, que o periquito não quis parar de... Me perdoe, mas ele dorme às 8h30 e tem que apagar a luz, tem que fazer tudo para ele dormir. Então, mas já agora não vai mais incomodar. Então, devido a um princípio único e sem similar, possui dupla ação. E digo sem similar, porque não tem outro produto no mercado que tenha essas condições. Ação antioxidante, combate os radicais livres, e ação solubilizante, devolve a solubilidade aos minerais precipitados nos tecidos, inclusive as calcificações provocadas por nanobactérias. Antes, pessoal, nas aulas, como eu só ministrava aulas presenciais, não existia nem o sonho de um dia ter aulas online como que você está fazendo. Eu levava o princípio ativo do Fórmula 1, primeiro preparava um copo com água, colocava um bombril na frente de todo mundo, naturalmente, para todo mundo ver o que ia acontecer. E do lado do projetor de slides, né, colocava o copo, porque o calor fazia com que ocorresse a oxidação do bombril em pouco tempo. Em meia hora, aquela água estava marrom. Então, eu tirava um bombril e nessa água colocava o princípio ativo do Fórmula 1. Colocava um pouquinho, mas o Fórmula 1 puro, não já né, tipo de cápsula que você possa fazer com as cápsulas, não. A matéria-prima pura. Em menos de 2 horas, a água estava cristalina, alcalina e você podia beber. Estava purificado. Tá? Então, isso é a ação solubilizante. Então, Fórmula 1 age como potente antioxidante que promove a varredura de radicais livres. Então, como eu disse, muitos anos atrás, a moda eram os radicais livres. Todo mundo queria eliminar os radicais livres e surgiram milhares de produtos. Pouquíssimos ficaram. Né? O nosso já tem muitos anos e ainda se mantém, porque este realmente não era mentira, sempre foi verdade. Age como solubilizante que elimina os efeitos lesivos dos sais insolúveis decorrente da ligação óxido mais água e ácido, como mostrei no slide aí.
pela solubilização do precipitado. Equilibra a fosfatase, já falamos, e atua como regulador biológico do metabolismo e do armazenamento de cálcio. Mais propriedades. Contribui decisivamente na sustentação da homeostase, pela solubilização de minerais precipitados, restabelece a integridade celular, devolve a elasticidade arterial e tem efeitos surpreendentes em doenças reumáticas. E hoje, praticamente, quando todo mundo fala em Fórmula 1, doenças reumáticas e cálculo de bexiga e rins, tá? E não se preocupam que tem outras propriedades além dessas, né? Porque dissolve os cálculos renais de bexiga. Você não tem outro produto que vocês conheçam que faça isso. Tá? Hoje, muitas pessoas partem para a lipotripsia. E a lipotripsia é mais fácil, né? Porque num dia resolve. E tem muitas pessoas que têm hemorragia, né? E dores terríveis. Então, o Fórmula 1 não dá dor, né? O Fórmula 1, como falamos lá no início, destrói a Nanobacterium sanguineum, que até recentemente não se falava sobre essa nanobactéria. Por quê? Porque não se conhecia por que essa calcificação nas juntas, né, nas articulações, né? E a coincidência da osteoporose, né? Ou seja, em muitos casos, a artrite, ou seja, a calcificação nas articulações e a osteoporose. Tá? Então, quer dizer, o cálcio ali está indo para o lugar errado. E esse é um processo metabólico, não é nanobactéria, não é nanobacterium, tá? Porque se há osteoporose, então é metabólico. Não é a nanobactéria sanguínea que está produzindo. Então, isso que vocês precisam aprender. Se não há osteoporose, então nós temos a presença dessa nanobactéria sanguínea que é responsável pela calcificação anormal dos tecidos. O tamanho das nanobactérias é tão pequeno, veja só, é inferior a 200 nanômetros. E aqui coloquei a comparação, um nanômetro igual a dividir 1 milímetro em 1000 pedacinhos, sabe? Então, veja só o tamanho dessa nanobactéria. É extremamente pequena. Aqui, a nanobactéria sanguínea nas articulações, agindo, né? Essa é a nanobactéria, né? Que tem 200 nanômetros, né? E como ela age aqui, né? Vai descalcificando ou formando placas de cálcio aqui na região, que até começar a lixar osso com osso, né? E aí, sim, aqui nas mãos, nos dedos, aqui já é início de entortamento dos dedos, né? E aqui a nanobactéria sanguínea destruída pelo Fórmula 1, né? Fórmula 1, por exemplo, destrói as cápsulas que envolvem ou que dão guarida à nanobactéria sanguínea. Porque a nanobactéria, ela constrói uma cápsula e fica ali dentro. Se essa cápsula não for eliminada, então ela também não vai ser eliminada. Então, como isso aqui se trata de cálcio ectópico, não é cálcio natural, então ele vai ser destruído com o Fórmula 1. Então, a Fórmula 1 impede a deposição de cristais nas articulações e posteriores processos inflamatórios, combatendo a artrite. Naqueles que já apresentam a doença, o produto tem se mostrado eficaz na solubilização dos cristais precipitados, desinflamando, eliminando a dor e corrigindo as deformações. Tá? Tem um livro chamado Bomba de Cálcio, publicado por Douglas Mulhall e Katja Hansen, que são 2 médicos. Fornece uma lista abrangente das condições de saúde revertidas ao destruir a nanobacterium sanguínea. Tá? E daí tudo isso aqui eu comecei a aplicar às propriedades do Fórmula 1. Porque se você destrói a nanobacterium sanguínea, quando é a origem dessas calcificações,
você está eliminando a esclerose da válvula aórtica, cálculos renais da bexiga, cálculos prostáticos, osteófitos, o famoso bico de papagaio, esporão de calcânio, que mais tem de mensagem aí de recuperação de esporão de calcânio, calcificação de implante de mama, depósito de cálcio na pele. Tudo isso foi incorporado devido à eliminação do nanobactéria sanguínea. Aqui, né, só para mostrar que o tal de bico de papagaio é esse aqui, né? Vejam só a coluna aqui e aqui o osso aqui na articulação faz uma ponta. Então uma calcificação ectópica. Aí, o que o Fórmula 1 faz? Vamos supor, se até aqui é normal, e isso que saiu daqui, esse pedaço aqui, não é normal, então vai ter que ser eliminado. Então, a sabedoria dos fosfatos reativos é essa, eliminar só o que não faz parte. Outro exemplo, a arteriosclerose, por exemplo. A arteriosclerose atinge preferencialmente os vasos de grande e médio calibre, razão pela qual geralmente não gera manifestações clínicas. Em pessoas idosas, as artérias radiais e dos membros inferiores ficam endurecidos ou perdem a elasticidade pela precipitação de cálcio, ou seja, pelo acúmulo de cálcio nas regiões que não deveria. Então, o Fórmula 1, o que faz? Ele solubiliza a calcificação normal e, com isso, destrói a proteção das nanobactérias. Aqui nós temos a diferença, já vou falar. A aterosclerose também pode conter cálcio na composição dos ateromas, mas precisamos diferenciar a aterosclerose da arteriosclerose. Então, aqui, coloquei a aterosclerose e a arteriosclerose. O que significa arteriosclerose? Endurecimento ou precipitação de cálcio aqui nas paredes das artérias. Tá? Então, nas paredes das artérias, aqui que aparece o cálcio e endurece as artérias. Isso é arteriosclerose. Já a aterosclerose, nada mais é do que acúmulo de ateromas no interior das artérias. Muitas vezes é só cálcio e outras vezes é cálcio mais gordura. Isso se chama ateroma. E daí o nome de aterosclerose. Então, tem diferença. Mas para ambos os casos, o Fórmula 1 é fantástico. A arteriosclerose, segundo a ciência, não é uma doença. Trata-se de um processo degenerativo associado à presença de nanobactérias, as quais secretam um revestimento pegajoso, rico em cálcio, que lhes permite aderir às células dentro das paredes arteriais. Isso aqui. Elas acabam aqui nas paredes das artérias. Tá? Esse revestimento depois calcifica dentro de um invólucro, que é as cápsulas onde estão as nanobactérias, protegendo as nanobactérias do sistema imunológico, bem como a ação de todos os antibióticos, da radiação e até mesmo da quimioterapia. Em outras palavras, não adianta fazer nada pelo tratamento convencional, que só tende a piorar com o passar do tempo. Tá? Tem que quelar essas coisas aí, senão é progressivo. A precipitação, o acúmulo de ferro, olha, não é só o cálcio que precipita, o ferro também. Tá? O que falava sobre aquele copo que colocava um bombril dentro, é justamente para mostrar ao vivo e a cores como quelar o ferro, né? E o ferro também faz parte do nosso organismo, né? A precipitação ou acúmulo de ferro no cérebro humano é um processo patológico associado ao envelhecimento e a diversas doenças neurovegetativas. Embora o ferro seja essencial para o funcionamento cerebral, o seu excesso pode ser tóxico, prestem atenção.
causando danos celulares e agravando condições como AVCs e doenças neurodegenerativas, como doença de Parkinson, por exemplo. Então, o Parkinson, hoje já se sabe que uma das origens do Parkinson é o excesso de ferro, que se torna tóxico no cérebro, esse acúmulo. Tá? E não tem como tirar esse excesso de ferro do cérebro. O único que chega no cérebro e elimina o excesso de ferro é a Fórmula 1, não tem outro. O Fórmula 1 também previne a precipitação de ferro. Então, por isso que falei, né, em cursos presenciais, se mostrava o copo com bombril, depois de marrom, que era só ferro na água, né? Eu colocar a matéria-prima do Fórmula 1, em 2 horas estava água clarinha, transparente, sem ferro nenhum. Estava todo quelado. Não aparecia absolutamente nada, nem vestígios. Tá? Ele deixava ali na mesa para as pessoas não pensar que eu tinha trocado a água. Né? Exames sugerem, veja só, isso aqui é muito importante, né? Exames sugerem que o acúmulo de ferro pode ser um biomarcador precoce, permitindo identificar indivíduos em risco antes da manifestação dos sintomas motores clássicos da doença de Parkinson. Tá? Então, quer dizer, esse acúmulo de ferro, tempranamente, pode já ser nos indicar que a pessoa ou tem hereditariedade de Parkinson, ou está tendo uma alimentação desequilibrada, ou fazendo algo que está fazendo com que ele acumule mais ferro no organismo. Então, vejam só as pesquisas que foram feitas, né? A precisão do exame chegou a 86% na distinção entre pacientes com Parkinson e o controle de pessoas saudáveis. Né? Então, veja só, então, quer dizer, um acerto de 86%, falta pouco para chegar a 100%. Então, quer dizer, tomando Fórmula 1, você não vai ter acúmulo de ferro nenhum no cérebro que possa lhe trazer doença de Parkinson, né? Ou outras doenças também que ainda estão sendo pesquisadas, que são oriundas do acúmulo de ferro no cérebro. Além disso, o ferro pode contribuir para a formação de espécies reativas de oxigênio, causando estresse oxidativo e degeneração de neurônios dopaminérgicos. Estamos falando de dopamina aqui, né? Que liberam neuromelanina no meio extracelular, ativando micróglias, as quais fagocitam a neuromelanina e liberam fatores pró-inflamatórios, causando neuroinflamação. Isso já é um caso mais sério, a nível cerebral, é um caso mais difícil de encontrar, mas a população também passa por isso. Por isso que eu vivo falando, se você nunca tomou Fórmula 1 e tomar, você vai ver amanhã se mais alegre, né? Por quê? Porque ele vai estimular a produção de dopamina, que é o hormônio da alegria, né? Cientistas afirmam que nenhuma dieta, isso aqui é triste ler, mas tem que falar para vocês. Cientistas afirmam que nenhuma dieta, medicamentos ou terapias tem mostrado evidência de reverter todos os indicadores de doença cardíaca, incluindo a inflamação, a coagulação e placas moles ou duras que contêm depósitos de cálcio. É triste falar? É triste. Mas nenhuma dieta, nenhum medicamento tem essa capacidade. Apenas o Fórmula 1. Né? Também afirma que isso ocorre porque as nanobactérias são a causa de depósito de cálcio e a medicina convencional desconhece o tratamento para eliminar as nanobactérias. Na nossa pesquisa, eliminando a cápsula cálcica, feita pela nanobactéria sanguínea, a nanobactéria morre. Eliminou a cápsula, que é a casinha delas. Elas vão morrer. Então, estudiosos de terapia naturais no Canadá realizam terapia de quelação. Já falei isso outras vezes, tem até o nome da clínica. Deveria ter colocado aqui, quem quiser mandar um e-mail para lá, ele manda o preço, $20.000 canadenses, né?
para você fazer o tratamento lá. E eles fazem quelação intravenosa. O Fórmula 1 ele faz quelação via digestiva, né? Via digestiva. Então, eles fazem quelação mesmo, mas seria o mesmo procedimento, quelação intravenosa padrão. E afirmam que atualmente funciona melhor para reverter doenças causadas por nanobactérias, principalmente em doenças coronárias, né, com recomendação de bypass. O que é recomendação de bypass? É aquele ou faz ponta de safena ou coloca um caninho para tira o que está estragado e coloca um caninho para juntar os dois pedaços da artéria. Esse é o bypass. Então, e essas doenças coronarianas provocadas por calcificação, então, o Fórmula 1 elimina. Tá? Então, o Fórmula 1 possui propriedade quelante. O Fórmula 1, devido à concentração considerável de fosfatos reativos, estimula reações bioquímicas a um nível compatível com a boa saúde, eliminando o estresse e solubilizando minerais precipitados. E, por fim, o zinco presente na fórmula age como corretor de carências nutricionais e estimula o sistema imunológico. E o selênio presente na fórmula promove a eliminação de resíduos metabólicos e potencializa a insulina, melhorando o quadro do diabetes tipo 2, devido à sua ativa participação no metabolismo de carboidratos. E aqui as advertências, e prestem bem atenção, porque para quem que você não deve recomendar o Fórmula 1. Em dietas pobres em carboidratos, não deve ser indicada mais de uma cápsula ao dia. Por ser um produto rico em fosfatos, não deve ser indicado em pacientes portadores de insuficiência renal crônica. Fato é que a primeira coisa que cortam para pacientes com problemas renais no hospital, primeira coisa que se corta é a ingestão de fosfatos e medicamentos ou produtos que tenham fosfatos. Então, quem tem insuficiência renal crônica, esqueça, não pode utilizar o Fórmula 1. Gestantes, nutrícios e crianças até 3 anos somente devem consumir esse produto sob orientação de nutricionista ou médico. Em caso de alterações, suspender o uso do produto. Tá? E aqui fiz isso aqui viu passando para todo mundo, mas decidi colocar aqui nos slides para vocês terem uma ideia quando eu falei na quantidade de cápsulas por adulto. Então, recomendação terapêutica por faixa etária. Tá? Acima de 16 anos e adultos, uma dose igual a 100%. De 12 a 16 anos, é meia dose, 50%. Isso dá dose recomendada. Crianças, 3 a 11 anos, um quarto da dose, seja 25%. Lactentes, de 1 mês até 2 anos, um oitavo da dose, seja 12,5%. Essa é a recomendação ideal para todos os produtos, não é somente para o Fórmula 1. Ok? Então, é isso, pessoal. Então, é isso que eu tinha para falar hoje, né? Então, espero que tenha gostado e vamos agora ver se tem algumas perguntas. Lilaine, está por aí? Não tem ninguém? Cadê? Doutor Rafael, Oi? cheguei em casa. Tudo bem. Então, Elissamar. alguém tem perguntas, pessoal? Podem abrir o microfone. Eu tenho uma. Sim. O Fórmula 1 pode ser usado para tumor na hipófise, porque quando está crescendo na parte da hipófise, e está crescendo e não tem lugar para ficar no cérebro, lá na glândula, né? E diminui a calcificação também, então, será? Se esse problema for oriundo de calcificação, lógico que vai ser um efeito maravilhoso.
Eu não sei o que que é ainda, mas é o crescimento a hipófise está crescendo e está sendo comprimida pelo pelo encéfalo, pelo crânio, né? E muitas dores de cabeça do cliente, muitas, muitas. Tanto que ele vai ter que fazer talvez rádio, químio ou fazer cirurgia para tirar a hipófise, Mas né? Porque você, eu não sei se você viu ali que não tem nada disso que resolva o problema, né? Então, aí, melhor tomar Fórmula 1. ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Podem abrir o microfone. Professora Rebeca, Oi, Rebeca. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então, eu não entendi. Pode ou não tomar o Fórmula 1 para hipófise? Que eu tenho um caso também. Sim, se for oriundo do cálcio, houver cálcio, pode tomar sim, porque o que a gente precisa eliminar é o cálcio tópico, seja que está no lugar errado. Ele ajuda, então, a diminuir? Ajuda e retira o cálcio, completamente. Ah, tá, mas o nódulo o que eu falo, aquele da hipófise lá, diminui? Sim, mas o nódulo, estou falando, onde houver cálcio, acúmulo de cálcio, vai eliminar sim esse cálcio aí. Tá bom, certinho, obrigada. Mais uma pergunta? Posso fazer uma pergunta, Maria? Pode. Eu estou tomando o Fórmula 1, uma última vez, teve uma live que a Liz fez, que o senhor participou, e na época eu falei para o senhor que eu tinha feito exame e tinha dado osteoporose, no final da coluna, e agora eu não lembro aonde é a outra parte, se é no fêmur, eu não lembro. Aí o senhor falou para mim tomar o Fórmula 1, que eu ficaria bem, né? Mas você tem artrite? Não, eu fiz Não, aquela dessintometria. Eu tenho um problema no joelho, né? Eu tenho um desgaste na rótula, certo. tá? Então eu faço musculação e o médico passou uns outros remédios, mas só que assim, eu sou intolerante, porque eu não tenho o hábito de tomar remédio. Então mexe, né? Ele passou Condroflex, mexeu com o meu estômago. Eu não tenho nada no estômago, mas eu não sei se... Porque eu não tenho o hábito de tomar remédio, então tudo faz um efeito... Tudo que tem aparece em mim, né? E aí, quando eu perguntei para o senhor, e aí eu falei que tinha dado, eu fiz a dessintometria, e tinha dado osteoporose, um pouquinho. E aí o senhor falou para mim, pode tomar o Fórmula 1, eu não lembro agora por quanto tempo o senhor falou. Eu não repeti o exame, eu não sei. Estou terminando, ainda tenho, né, para tomar. Então, eu queria saber se... É que, veja só, há uma coisa interessante nisso ali. Quando há, digamos, algum problema na articulação, o que compõe a articulação? É condroitina e glucosamina. É o remédio que se dá, que se recomenda quimicamente, é a base de condroitina, que é analgésico, e glucosamina, que é anti-inflamatório. Só que não colocam um outro componente principal para ajudar na absorção desses nutrientes, que é o enxofre. Tá? Então, nós temos um produto chamado cartilagem, que a composição é condroitina, glucosamina e enxofre. Por isso, quando os casos são assim, eu sempre recomendo Fórmula 1 e cartilagem. E tem dor, então, o magnésio fosfórico. É mais ou menos assim que a gente faz o tratamento agora. Então, no caso, deixa eu anotar. Então, no caso, eu tenho que comprar o cartilagem. Sim. Porque eu tenho um desgaste na rótula, né? Então, cartilagem. O Fórmula 1 eu continuo tomando. Continua. E o outro que o senhor falou? O magnésio fosfórico para dor, né? Que é assim, magnésio fosfórico. Não é sempre que dói, né? É difícil doer, tá? Eu ando bem, mas às vezes ele incomoda. Na verdade, depois que eu comecei a tomar o Fórmula 1, eu não tive mais tanto problema de dor. Não sei se interfere, mas
E eu achei que melhorei. Com certeza, alguma melhora teve, né? Aham. Então, no caso, eu continuo tomando Fórmula 1, esse cartilagem e o magnésio fosfórico. E Isso. por quanto tempo? Tem... Olha, quando a gente fala em terapias naturais, tem que considerar 2 a 3 meses no mínimo, Tá. tá? Antes de 3 meses, problemas mais sérios, não convém Parar. parar. Uhum. E o senhor acha que aí, no caso, também vai ajudar, no caso da osteoporose? Vai, Vai. claro. Uhum. É, porque eu só estou tomando isso. Porque você podia tomar também o Vital Power, sabe? Ah, eu tomo Vital. Porque esse é riquíssimo em cálcio, magnésio, vitamina D, né? Uhum. O Iodo, Vital Power eu tomo. Toma deixa eu ver que outros componentes são vários componentes. Era Hum. bom a gente dar uma aula também sobre esse produto. Então, o Vital Power eu tomo. Eu tomo o Vital Power à noite e o Fórmula 1 eu tomo de manhã em jejum, que foi o que o senhor falou para tomar de manhã. Isso, o Fórmula 1 em jejum. Eu tomo antes de tomar café, eu tomo ele. E a cartilagem, o magnésio, tem um horário? Pode tomar tudo junto? Não tem horário específico. Como os dois são sublinguais, você toma o horário que quiser. Ah, tá bom. O cartilagem e o magnésio é sublingual? É sublingual, é spray. Ah, spray. Sim. Tá. Eu acho que eu até tenho magnésio, porque eu andei comprando com a Liz. Eu acho que eu até tenho. Ok. Então tá bom, doutora Rafael. Obrigada, então. Mais alguma pergunta? Posso pessoal? perguntar uma coisa aqui, Doutor doutor Rafael. Rafael? Eu tenho Vou deixar a ferritina colega. alta, e aí a Fórmula 1 faria diminuir essa ferritina que eu tenho alta? Eu tenho 3 vezes mais do que a recomendação. De ferro? De ferritina? Você está me dizendo? Ferritina. Pois é, o Fórmula 1 que pode ajudar, porque a que a gente precisa desmanchar o que é ferritina? Ferritina é a bolsinha onde se guarda o ferro. Então, Tá. então enquanto não abrir essa bolsinha para espalhar o ferro, você vai ter esses problemas. Então, ferritina alta não é problema, problema é acúmulo de ferro. Tem que abrir essa bolsinha para poder liberar o ferro. Então, outra coisa é a respeito dos meus dedos, que já estão assim bem tortos, né? Bem tortinho. Também ajudaria isso. Ajuda, e como eu lhe dou 1 ano para você já endireitar os dedos. Ah, tá. Então, outra coisa que eu queria perguntar, porque minha filha está tomando o Fórmula 1, mas ela está com uma dieta muito restrita em carboidrato. E aí você falou para diminuir para consumir uma só, Sim. não 4. Não, ali não pode, por isso eu fiz essas advertências, né? Ah, tá. Tá bom. E aí, outra coisa, eu tenho uma cliente minha que ela tem um excesso de cálcio no sangue e começa a formar tártaro nos dentes. Mas Fórmula 1 pode dizer que daqui a 2 meses não tem nada disso. Ah, tá. Tá bom, então. E esse daí que você estava falando para ela, Fórmula 1 mais cartilagem, para quem tem problema de hérnia de disco, essas coisas, também ajudaria? Claro que ajuda, porque a hérnia de disco, às vezes, é o peso que acaba provocando a hérnia de disco. Tá? Teria que... Aí a pessoa é obesa? Não. Não é obesa? Então Não. é mais fácil de resolver. Uhum. E um bom quiropraxista ajuda, sabe? Tá? Porque assim, quando a pessoa é obesa, é difícil, mas quando a pessoa não é obesa, um bom quiropraxista resolve isso. Então, mas daí tomar Fórmula 1 e cartilagem também ajudaria? Ajuda sim. Então, o magnésio, ele dá, para mim, pelo menos, quando eu tomo magnésio em cápsulas, ele solta o intestino. Por isso é melhor utilizar o magnésio fosfórico. Tá? Magnésio fosfórico em spray comum nosso não solta o intestino.
E também não dá sono, porque eu tomo meu magnésio à noite, na hora Mas que eu vou dormir. deve ser qual tipo de magnésio? Treonato? Não, eu tomo esses 3 magnésios, treonato, e bisglicinato e mais um outro aí. Tem vários tipos. Então, acontece que se recomenda e muitas vezes é necessário ver qual magnésio que você precisa realmente. Por isso, o magnésio fosfórico não tem Não tem. esse problema. Entendi. Tá bom. Obrigada, viu? Boa noite. Eu queria fazer só uma pergunta que agora eu lembrei. Eu tenho um pouquinho de cristais no rim. Nenhum deles influencia, né? Não tem problema. Já lhe recomendaram litotripsia? Não. Mas logo vão lhe recomendar. Use Fórmula 1 que vai eliminar. Né? Uhum. Então tá bom, Rafael. Obrigada, viu? Obrigado. Doutor Rafael, é a Beloni. Oi, Posso Beloni? falar? Pode. Então, eu não seria nem uma pergunta, mas eu só queria falar sobre o efeito que deu para mim o uso da Fórmula 1 e do Vital Power. Eu Certo. tinha o ácido úrico, estava em quase 8, 7,8. Nossa. E a médica que estava me tratando estava horrorizada, que não baixava de jeito nenhum. Aí, com o uso da Fórmula 1, né, em 2 meses, mais ou menos, o ácido úrico veio para 3,2. Já E agora eu repeti o exame, baixou mais ainda. A Maravilha. ureia que eu tinha alta, baixou, veio para 37. Creatinina, que estava 1,3, veio para 1,1. Então, eu estou, assim, maravilhada com esse tratamento, né? E também os cristais e tudo que às vezes aparecia nos exames de sangue, de urina, foram tudo eliminado, né? Sim. Simplesmente maravilhoso, né? Já estou com 73 anos, não tenho dor nas articulações, não tenho nenhuma junta formada, nada. Meus dedos, assim, eu trabalho com a reflexologia, até me perguntam, você não dói as mãos, não cansa? Eu disse, não. Mas eu faço uso da Fórmula 1 e do Vital Power também, né? Exato. Eu, Fórmula 1, sempre digo, eu tenho que tomar pelo resto da vida. Eu tomo todos os dias. São 2 que eu tomo sempre. Vital Power e Tomo Fórmula quase 1. que direto. Uhum. E agora, hoje, eu recebi uma cliente e ela está com uma dor, ela tem um problema no joelho, que os 2 joelhos dela, eles torcem para dentro. Aí ela tem muita dor na coluna e dor nos pés. E o peso? Eu acredito... Oi? O peso. Tá. Ela faz bastante regime. Eu não sei se é a estatura dela, sim, mas ela é cheinha, assim, né? Mas ela se cuida muito. Tem que controlar a alimentação. Recentemente dei uma aula sobre o EcoFit. O EcoFit, eu estou observando, porque eu estou tomando EcoFit atualmente, né? Só tinha tomado quando eu mandava manipular na farmácia, e agora que saiu a nossa produção, né, decidi tomar e observar o campo psicoemocional. E que é algo que tive a ideia de colocar isso, que não está na formulação, mas ele age em nível psicoemocional. Interessante. O prato que você colocava antes, assim que você vê o prato, diz, nossa, eu estou pegando muito. Então, já interessante, primeira coisa. Segundo, quando você chega na metade daquilo que colocou no prato, o próprio organismo está dizendo, olha, está muito, não precisa mais, sabe? Então, de início, você se sente, vulgarmente falando, empancinado. Então, quer dizer, comeu demais. Então, quer dizer, não precisamos todo esse alimento que eu tinha colocado no prato. Então, aos poucos, você vai mudando o seu comportamento e colocando menos quantidade de comida no prato. Então, isso ela já fez a cirurgia de redução do estômago, faz tempo, acho que faz mais de 10 anos.
E ela mesmo assim fala que, isso eu vi ela já várias vezes, ela é uma amiga minha, mas hoje que ela iniciou o tratamento, ela come bem pouco mesmo. Eu disse, mas meu Deus, não pode você comer tão pouco e não emagrecer, né? Não sei o Mas que há com acontece que ela. a redução hoje é um problema, ninguém vai falar isso, né? Eu tenho medo até de falar, porque uma vez saí na primeira página, acho que uns 30 e poucos anos atrás, quando eu falei que todos os bariatrizados iam sofrer com problema de vitamina B12, né? E saí na primeira página, me chamaram de charlatão e tudo mais. Tá? Então, e hoje não preciso nem reforçar, porque todo mundo já sabe, né? Tá? Sim, Então, mas na época foi um escândalo. certo. Muito obrigado. De nada. Foi excelente a aula, muito boa explicação. Excelente. Muito obrigado. Precisando de alguma coisa, estou à disposição. Tá bom? Doutor Rafael, Oi? Obrigado. boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então, nós estamos hoje com uma situação muito grave em relação à placa de ateroma, né? Que são placas de cálcios nos microvasos, tá? Fazendo muita pesquisa sobre esse assunto, né? Sim. E como esse produto, a Fórmula 1, vai atuar na dissolução dessas placas de ateromas, que pode levar a AVC e outras coisas assim. Vai experimentando e você vai ver que daqui a 2 meses essas placas já reduziram pelo menos 50%, no mínimo 50%. 4 meses já só tem um pouquinho, daqui a 6 meses não tem mais nada. Lembrando que o ateroma não é só cálcio, o ateroma também é gordura. Ali tem que fazer um trabalho para a gordura também. Tá? Entendi. Tá? Então tem que ver ali. O ateroma dificulta até a liberação da gordura que está dentro dos vasos, né? Sim. E você, Neilson, você teu irmão lá na Bahia tem uma clientela fantástica, sabe disso, né? E ele já tem uma experiência enorme com o Fórmula 1. Aliás, ele praticamente compra toda semana. Então, devido ao resultado que ele tem, né? E ele diz, não posso trabalhar com 1000 produtos, mas o Fórmula 1 em primeiro lugar. Então, tudo isso que eu falei, é bom, não prometam uma cura daqui a 1 mês, 2 meses. Daqui a 6 meses, com certeza absoluta, não vai ter nada. Agora, quando a gente fala de ateroma, repito, nós estamos falando de cálcio e gordura junto. Então, vai ter que tomar algo para eliminar a gordura. Um ômega especial, você tem alguma coisa ligado ao extrato de alho concentrado, assim, para ajudar nessa dissolução? Ainda não. Ainda não tem. Ainda não tem. Mas existem outros produtos ali que fazem esse trabalho. Ok. Obrigado. Nada. Mas Doutor Rafael, para a gente poder fazer aquela... Antigamente a gente fazia a cada 3 meses, 6 meses, tomar o Fórmula 1 para prevenção. Sim. Hoje em dia, o que o senhor recomenda? Porque eu recomendo atualmente, olha, tome a vida inteira. Tá? Porque você pode fazer, se não pode fazer todo mês, então faça a cada 6 meses. Mas o Fórmula 1, Vital Power, pode, como eu tomo a vida inteira. Mas quem não pode, devido ao preço, que hoje nada está barato, né? Pode fazer a cada 6 meses. Mas quem está com problema, enquanto não se recuperar, não pode parar. Certo. E tirar uma foto antes, se for um caso, calcificação de ossos, de juntas, Isso tira uma foto também. antes. Estou cheio das fotos aqui. Um dia eu vou colocar só foto das pessoas aqui que mandaram ali. Manda foto do pé, do joelho, do braço, dos peitos, aí de calcificação de mama, as radiografias, as tomografias, tudo mandam para mim. E eu vejo tudo com o maior carinho e ainda recomendo o que é necessário.
E daí, no caso, doutor Rafael, toma, se for o caso, só para prevenção, daqui a 6 meses eu tomo só um vidro ou tomo 2, 3 meses seguidos? Não, toma um frasco só durante... terminou, para. Você não Tá. está precisando como imediatamente, então, se agora estiver precisando, vai tomar mais tempo. Mas se você está bem, não tem nenhum problema relacionado a tudo isso que falamos hoje, então toma um frasco e depois espera um pouco e toma um novo. Eu abri um hoje, um de Vital Power e um de Fórmula 1, tá? E começa tudo e vou tomando. Daqui a um tempo, dou uma parada, toma de novo depois. Mas como eu pode tomar o resto da vida? São todos nutrientes que o nosso organismo precisa. Vocês viram tudo que eu falei sobre o Fórmula 1, coisa que vocês nunca ouviram na vida. Com certeza nunca ouviram falar do Nanobacterium sanguíneo. Essa pesquisa é nova, pessoal. Essa pesquisa é nova. Então, e tem essa clínica lá no Canadá que faz o tratamento, e tem muito brasileiro indo para lá. Paga $20 mil canadenses, que deve dar uns 200 vezes 5, vai dar em torno de 100 mil, um pouco mais de reais, fora passagem, hospedagem e tudo mais. Então, é o que eles cobram, tá? E fazem o tratamento endovenoso. Então, e o Fórmula 1 faz tudo isso, tá? Então, vamos utilizar o que é mais confortável, ficar em casa, não precisa viajar. Viaja para passear, não para se tratar, se pode fazer o trabalho aqui. Tá bom? Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Doutor Rafael, só uma observação. Eu tomo, então, o Vital Power e o Fórmula 1. Como agora eu estou me sentindo muito bem, antes eu tomava 4 comprimidos em jejum do Fórmula 1 e à noite 4 do Vital Power. Eu diminuí a dose, eu me sinto bem. Só para mim não parar, tomar ele contínuo. Pode ser? Pode tomar agora 2 cápsulas, mas lembre-se, a dosagem de adultos são 4 cápsulas, tá? Sim. O ideal é tomar as 4 cápsulas, tá? Porque Sim. senão você está tomando meia dose. Uhum. Certo. Então eu vou voltar a tomar as 4. Beleza, muito obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Ok. Não tendo perguntas, pessoal, fico à disposição. Qualquer dúvida, manda e-mail, ali me chama no WhatsApp, e a Lislaine também está preparada ali para resolver qualquer situação. Pedidos, se precisarem, a lista Lislaine, tá? Ou pode falar comigo também diretamente. Geralmente, eu repasso tudo para a Lislaine. Então, mas tudo bem. Qualquer coisa, estou à disposição aqui, e contem comigo sempre, tá bom? Então,